Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e esta é mais uma edição do IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Neste programa vamos entrevistar o desembargador aposentado Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O desembargador Arthur Marques da Silva Filho graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito Padre Anchieta em 1976. Fez doutorado pela Universidade de São Paulo em 1994 e obteve a livre docência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2001, na qual foi professor. Ingressou na magistratura de São Paulo em 1978. Promovido a juiz substituto em segundo grau em 1991 e passou a integrar o segundo Tribunal de Alçada Civil em 1994. Foi presidente do IPAN no biênio 2001-2002. Foi promovido a desembargador em 2005, passando a integrar a seção de Direito Privado. Eleito membro do órgão especial do TJSP em 2009 e reeleito em 2011, presidiu a seção de Direito Privado do Tribunal no biênio 2014-2015 e foi eleito vice-presidente no biênio 2018-2019. É também professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É uma satisfação poder ouvi-lo no IPAN Talks, magistrado. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês do IPAN e agradecer também pela oportunidade. Muito obrigado. O senhor preside a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a maior instituição associativa da América Latina, com cerca de 240 mil servidores públicos, civis municipais, estaduais e federais associados. Faz menos de 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento que tramitava há mais de 20 anos e decidiu pela validade da mudança na Constituição Federal que alterou o regime de trabalho para servidores públicos, acabando com a obrigatoriedade do regime jurídico único e dos planos de carreira para o funcionalismo. Como o senhor avalia essa decisão? Olha, a Constituição de 1988, ela consagrou no artigo 39 um regime jurídico estatutário para todos os servidores públicos. E 10 anos depois, se propôs uma reforma administrativa em que se introduzia o regime seletista para os servidores públicos, ou seja, a possibilidade de aplicação da consolidação das leis do trabalho ao serviço público. Isso não é uma novidade, porque já havia em alguns segmentos essa contratação pela CLT. Sucede que esse regime jurídico estatutário, ele prioriza certas garantias. Dentre elas, a qualidade do serviço público pode ser alcançada, porque os concursos públicos realizados para o regime estatutário sempre levam em consideração a qualidade do candidato, o mérito, etc. Além disso, passado o período de estágio probatório, que em geral é de 3 anos, o servidor público, pelo regime estatutário, alcançaria a estabilidade. E o questionamento que se faz é que no futuro, aplicando-se essa vertente da aprovação pelo Supremo Tribunal Federal e que altera, que cria esse regime jurídico seletista do serviço público, nós teremos no futuro, brevemente, duas categorias de servidores.
os estatutários, os CLTistas. E, por certo, nós vamos ter, assim, uma instabilidade no serviço público. Exceto porque alguns terão alguns benefícios que outros não terão. E é fácil entender. Pelo regime seletista, o sujeito pode ser demitido, abrindo serviço, como pode também no serviço público. Mas no serviço público, o servidor estável tem mais garantias do que no regime seletista. E além disso daí, a qualidade do serviço pode ser precarizada. Nós percebemos que cada vez mais o Estado tende a privatizar determinadas áreas do serviço público, que, de certa forma, não é bom, porque nós não temos uma garantia da qualidade, né? Nós podemos, assim, e os entes da federação também vão poder criar mecanismos para contratações no regime seletista, tanto os municípios como os estados e a própria União. Isso não é muito interessante do ponto de vista da precarização do serviço público. A propósito dessa colocação, nós sabemos que profissionais bem preparados, em cargos importantes na estrutura do Estado, produzem impacto positivo na vida da população. E uma pesquisa recente mostrou que 63% dos brasileiros acreditam que os funcionários públicos não são respeitados e valorizados. No entanto, 93% concordam que os servidores deveriam ter seu trabalho avaliado constantemente e serem recompensados de acordo com o seu desempenho, já que há uma sensação de ineficiência e de remuneração sem a devida contraprestação de serviço desses profissionais. Como o senhor vê essas duas questões? Genericamente, quando se fala de servidor público, há sempre aquela ideia, né, do burocrata, do servidor formal, que não visa atender qualificadamente o usuário do serviço público. Mas nós temos, assim, dentro do serviço público, os que atendem a saúde, nos casos de emergência, os bombeiros, a segurança pública, a justiça, enfim, nós temos vários serviços públicos em que não há esse índice, eu diria, específico. Nós sabemos, e na pandemia isso ficou muito claro, a qualidade dos nossos profissionais do serviço público, nas várias áreas e nos vários segmentos. Eu me recordo, e isso estava muito próximo aqui da nossa sede, que o posto de saúde ali da Baixada do Glicério funcionou ininterruptamente, com vacinas, com tratamentos, na época da Covid e na época da pandemia. Quantos bombeiros profissionais passaram a trabalhar efetivamente em contato direto com a população. Agora, essa fama de burocrata, de burocracia e tal, e essa avaliação que se faz, eu não sei qual o modelo que se seguiu, mas nós sabemos que nós temos, assim, atividades no Senado, na Câmara, no Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias, nós temos uma quantidade enorme de pessoas envolvidas nessa atividade de serviço público, né, que nem sempre representam um contato direto e permanente com a população. Essa avaliação, salvo assim, uma outra hipótese de estatística relevante, ela não resulta assim, muito clara, né? Porque o que está sendo considerado no serviço público? Toda atividade genericamente ou algumas específicas? Nós sabemos que o Judiciário fez avaliações permanentes e ainda os próprios militares gozam de credibilidade perante a população. Não sei se isso explicaria, né, aquela antiga fama do burocrata que deixava o paletó na cadeira e saía para outras atividades, né? Agora, não é o regime jurídico que vai alterar essa situação. Penso que o regime jurídico estatutário é aquele que dá mais firmeza na atividade, eu diria, do serviço que deve ser prestado à população. Dá muito mais garantia. E ao passo que o regime seletista permite certos desdobramentos que podem não resultar nem em economia e nem em eficiência. É isso que eu penso. Perfeito.
Falando especificamente sobre o judiciário, sabemos que a maioria dos servidores não tem nenhum tipo de privilégio, como os que geralmente são alvo de críticas pela população, como auxílio moradia, auxílio paletó e outros benefícios. A maior parte desses servidores também não recebe os salários elevados do topo do funcionalismo de carreira. O senhor acredita que essas diferenças afetam de alguma forma a qualidade e o desempenho dos servidores no sistema judiciário? Olha, eu assim, do ponto de vista da operacionalidade, da distribuição de justiça, eu penso que o regime estatutário até agora se demonstrou muito fortalecido. É bem verdade que a emenda constitucional 19, a reforma administrativa, já criou uma diferenciação. Por exemplo, o servidor público, qualquer um que seja, mas o da justiça especificamente, ele só vai ter direito, depois da vigência da emenda constitucional 19, a reforma administrativa, em 98, se houver trabalho antes que possa ser computado para efeito de aposentadoria. Do contrário, ele terá que fazer obrigatoriamente uma previdência complementar, pena dele só receber o percentual do regime estatutário, que é de 10 salários mínimos. Ou seja, se algum funcionário da justiça, ou servidor da justiça, houver, durante a sua atividade, ingressado já no regime jurídico novo, ele só vai ter direito a aposentar-se com 10 salários mínimos, que é o regime da Previdência, o regime geral de Previdência, e se ele quiser ganhar aquilo que realmente ele ganhava no efetivo serviço, ele vai ter que fazer uma aposentadoria complementar. Então veja que nós já temos uma distinção que não é muito interessante do ponto de vista da qualidade do serviço público. Deveriam todos ganhar a mesma coisa. Essa proposta agora do Supremo, essa decisão do Supremo, propôs, por exemplo, que só os servidores que ingressarem a partir da sua vigência é que poderão ser colocados no regime seletista. Já melhorou um pouco a situação, porque não tem necessidade de uma temporalidade, de considerar, por exemplo, aqueles que já estão no serviço e aqueles que vão ingressar no serviço público. Eu penso que, sob esse aspecto, eu não acredito que haverá grandes modificações dentro do serviço, principalmente judiciário, porque nós sabemos que, embora a Constituição tenha tratado genericamente de toda a disciplina jurídica, permitindo a contratação seletista, eu penso que os concursos públicos não poderiam ser eliminados. Vai se contratar, por exemplo, na carreira diplomática, ou mesmo entre os juízes, vai criar um regime seletista? Que garantia terá um magistrado ou um diplomata de exercer a sua função, ou mesmo um médico do serviço público, e assim por diante? A garantia da estabilidade, no meu entender, e o concurso público é que gera, por consequência, a qualidade do serviço público. E se nós, genericamente, colocamos todos os comissionados nas prefeituras, nas câmaras municipais, nas assembleias e no próprio Congresso Nacional, nós vamos verificar que é um grande número de burocratas. E a atividade fim do Estado é a prestação do serviço direto à população. Saúde, educação, segurança, são prioridades do Estado. Garantir a segurança do cidadão, garantir educação de 0 a 17 anos, prever creche, escola, essas garantias constitucionais, para serem rigorosamente observadas, do meu ponto de vista, seria muito melhor o regime estatutário. Eu tenho uma última pergunta. Há uma grande preocupação no Brasil com as ameaças permanentes de captura do serviço público por setores políticos. Muitas vezes o Estado acaba sendo privatizado e utilizado em benefício de determinados grupos econômicos, famílias ou pessoas. O que é possível fazer para coibir essa prática patrimonial que compromete fortemente o desempenho econômico e social do país? Olha, do ponto de vista, assim, eu diria, geral,
reconhecer ou deixar de reconhecer que há uma tendência à privatização seria fechar os olhos para a realidade. Em outros países isso já está acontecendo, em Portugal, Espanha, Itália. Nós temos exemplos aí grandes de privatizações. E a privatização deveria se situar no âmbito econômico, não no âmbito da prestação de serviço direto à população. A precarização do servidor público passa pela precarização do próprio serviço público. Se nós não temos servidores eficientes, que são avaliados periodicamente, a Constituição permite não. Ela estabelece que todos os servidores deveriam ser avaliados permanentemente e passar por escolas, por cursos para visar o aperfeiçoamento. Então, realmente, nós temos essa carência. De um lado, a privatização do serviço público e, de outro, a ausência de políticas públicas direcionadas ao serviço público, direcionadas aos servidores públicos especificamente. O bom servidor vai ser avaliado e o péssimo servidor deve ser demitido. Nós não podemos viver numa constante preocupação com a privatização. Nós temos que enfrentar o problema. Se realmente o servidor não está cumprindo as suas tarefas como deveria, ele deve ser submetido ao processo disciplinar. Assim como também o bom funcionário deve ser avaliado e remunerado ou com alguma gratificação ou com algum benefício em função do seu trabalho. Isso não existe assim, de um ponto de vista prático, operacional. E eu noto que nas próprias entidades, eu presido uma associação. Aqui também é uma tendência muito grande de se fazer contratações de pessoas jurídicas, para aliviar a carga tributária. Então, isso é um arremedo de situação. Isso não resolve situação nenhuma, porque amanhã ou depois o funcionário contratado pelo regime seletista vai na justiça e vai obter ganho de causa. Então, fica a mudança, eu diria assim, é de mentalidade realmente. O servidor público presta e deve prestar serviço de qualidade à população. Esse é um dos princípios do nosso regime jurídico aqui da associação, evitar o desmanche do serviço público através de alguns critérios que a própria sociedade indica como sendo os melhores. Nós percebemos recentemente essa avaliação que foi feita ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ainda continua sendo uma garantia mesmo. Basta verificar que a maioria das arbitragens são levadas ao Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário ele é infenso, sua grande totalidade, a essas mazelas de corrupção e outras coisas mais que prejudicam sobremaneira a atividade humana. Nós entrevistamos o desembargador aposentado Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Obrigado por sua participação no IPAN Talks, magistrado. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre as atividades do IPAN, o Instituto Paulista de Magistrados. Você conhece os voluntários que colaboram com o projeto Eu Tenho Voz? Implantado pelo Instituto Paulista de Magistrados desde 2016, o projeto Eu Tenho Voz mantém uma rede de apoio e orientação para levar informação e sensibilização sobre a violência e o abuso sexual para as crianças e adolescentes no seu principal reduto de confiança e segurança depois dos próprios lares, que são as escolas. A rede de voluntários é integrada por juízes, desembargadores, procuradores, advogados e psicólogos, que vão até as escolas para desenvolver as atividades do projeto e atingir de forma eficaz o público visado. Confira no site do IPAN a relação dos voluntários, colaboradores e da equipe técnica do projeto. E venha participar também desse trabalho que aproxima os atores do Poder Judiciário das comunidades mais vulneráveis para transmitir confiança e empatia às vítimas e mostrar às nossas crianças e adolescentes que elas não estão sozinhas e que a voz é a sua maior defesa.
O Instituto Paulista de Magistrados divulgou ao longo deste mês de novembro a campanha Novembro Azul, de conscientização em relação à prevenção do câncer de próstata. Esse é o tipo de câncer mais comum entre os homens e é causa da morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Junte-se ao IPAN e ajude a compartilhar a campanha Novembro Azul. Para obter mais informações, acesse o site do IPAN, www.ipan.com.br. Agradecemos a sua audiência nesta edição do IPAN Talks. Para acompanhar todas as iniciativas e eventos do IPAN, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.